você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Tudo, independente do que pensamos, independente do que desejamos, se cumpre no tempo de Deus. Não é o nosso tempo, não é segundo a nossa ansiedade, nem a nossa vontade, nem o nosso desejo, mas tudo no plano de Deus. E a gente precisa aprender a confiar nisto. Diante vamos dizer assim, da situação em que Zacarias, que era um sumo sacerdote, que tinha entrado justamente no Santo dos Santos, e teve a promessa de que receberia um filho, teria um filho já sendo de idade avançada. Mas ele questionou sobre isso, ele duvidou disso. O que lhe aconteceu? Então lá em Lucas 1, 19 e 20 diz assim: respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, este é um aspecto que a gente precisa aprender. Precisamos andar por fé. O justo anda por fé. E nós somos justos não por causa do nosso merecimento, do nosso empenho, mas porque fomos justificados e somos apresentados de forma justa. Ou seja, Jesus, com sua obra na cruz, nos fez filhos de Deus, nos justificou. Ele é responsável pela redenção, remissão do pecado e para a nossa justificação. Não é algo que fazemos por nós mesmos, nem por nosso merecimento e nem por nosso empenho. Mas muitas vezes o que queremos é que Deus cumpra as coisas, que Ele faça as coisas não no tempo dele, no nosso, segundo a nossa vontade. E isto é o que irá acontecer? Não. Todo o processo de Deus, nós precisamos entender que é algo que ocorre no seu tempo. Ele trabalha a nossa vida, Ele nos conduz, Ele nos ensina sobre a sua vontade, sobre o seu querer, para que, entendendo, possamos viver neste mundo como seus filhos, revelando a sua glória e andando segundo a sua vontade. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender que as promessas se cumprem no tempo do Senhor, não no nosso tempo. Assim como Zacarias passou por essa situação, nós talvez não vamos passar, porque não iremos ficar mudo, porque não recebemos uma visitação do anjo Gabriel, mas precisamos entender que temos que confiar naquilo que Deus fala, nas palavras proferidas pelo Senhor acerca de nós, de nossas vidas e do que devemos fazer e como devemos viver neste mundo. A gente precisa entender isso, compreender estas coisas e sermos essa expressão, a expressão de Deus neste mundo, confiando, descansando, revelando mansidão, sabendo que Deus faz tudo no seu tempo, segundo a sua vontade. Isto é confiar, isto é descansar em Deus, é isto que nos dá e nos concede a verdadeira paz, a certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, no tempo dEle, no momento dEle, segundo a sua vontade. A gente precisa crescer nisso, amadurecer, conhecer cada vez mais o Senhor, pois é nisso que está a vida eterna, é nisto que nós revelamos o nosso Deus, quando aprendemos a confiar, a descansar e andar por fé, pois é assim que nós amadurecemos, é assim que nós crescemos. Não existe outra maneira, não existe outra forma de fazer. É uma jornada, uma caminhada que temos que fazer, aonde todas as coisas irão acontecer no tempo de Deus e nós precisamos estar comprometidos com o processo de Deus, nos submetendo, andando na sua vontade, nos despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo, sabendo que todo o querer e toda a vontade de Deus irá se cumprir em nós e através de nós. Que a gente possa crescer, amadurecer e conhecer o Pai, de maneira que a gente ande na sua vontade, confiando, descansando e sabendo que tudo se cumpre segundo o seu tempo. Graça e paz sobre a tua vida.
Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de Caminhar na Graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.